Não é isso? Ora, o Estado moderno é uma realidade histórica, quer dizer, ele passa a existir num certo momento. E os conceitos que o descrevem também são realidades históricas. Mais ainda, os conceitos que descrevem o Estado frequentemente não o descrevem, frequentemente o projetam. Quer dizer, são conceitos concebidos para montar o Estado. Então quer dizer que a história do objeto e a história da sua descrição estão profundamente ligados, o que não acontece com as entidades do reino da natureza. A existência das vacas não depende de maneira alguma da maneira pela qual nós a descrevamos. Quer dizer, não é porque você descreve as vacas assim ou assado que elas passarão a ser daquele jeito. Tá certo? Quer dizer, se você errar na descrição da vaca, garanto que é problema seu e não da vaca. É isso? Mas com o Estado as coisas não se passam assim. Porque as ideias descritivas do Estado, tá certo, se tornam elas mesmas, vamos dizer, moeda corrente na sociedade, tá certo? E se tornam elementos estruturantes do próprio Estado na etapa seguinte. Estão compreendendo? Por exemplo, quando Rousseau disse que o Estado nasce de um contrato social, não é isso? O que aconteceu? Bom, nós não temos confirmação de que o Estado historicamente nasceu de um contrato social. Mas, a partir daquele momento, as pessoas começaram a conceber o Estado como um contrato social e começaram a exigir que ele tivesse aspectos de contrato social. Então, nós podemos perguntar assim, peraí, Rousseau estava descrevendo o Estado que existia ou estava projetando um Estado inexistente? Na história do Estado, esses dois aspectos são absolutamente indistinguíveis. Estão compreendendo? Nós podemos fazer a pergunta: a noção do contrato social é um conceito descritivo ou é um plano? Mas na hora que você faz esta pergunta, é porque a teoria do contrato social já está circulando e já adquiriu uma importância pública. E já se tornou um dos elementos estruturantes do Estado tal como existe hoje. Então o que acontece? Eu digo, bom, a noção do Estado social pode ser, vamos dizer, uma noção descritiva fictícia que acabou funcionando como plano. Mas depois que aconteceu isso, ela passa a ter algum valor descritivo. Se não do Estado considerado em si mesmo, ao menos da autointerpretação que os participantes do fenômeno dão a respeito dele. Não é isto? Ora, você percebe que é impossível você fazer esta análise se você mesmo, no curso dela, você não toma consciência, quer dizer, dos próprios atos de consciência que você mesmo fez para adquirir esse conceito. Você tem que ver que você primeiro pensou a noção do contrato social como uma noção nominal que você leu em Jean-Jacques Rousseau ou leu num dicionário de política. É isso? No instante seguinte, você tem que ver que você mesmo, uma vez adquirida a noção nominal, passou a olhar como um conceito descritivo ou como um plano. Não é isso? E que no instante que você fez isso, você mesmo passou a ter uma certa expectativa de que você poderia compreender o Estado efetivamente existente de uma maneira ou de outra, articulando esse conceito de algum modo. Isso tudo são o quê? Atos de consciência que você fez. O que significa isso? Qual é a conclusão? A conclusão é que, por um lado, o estudo do Estado implica uma espécie de simbiose entre os conceitos descritivos, tá certo? E os planos ou conceitos normativos. Não é isso? E, por outro lado, esse processo não pode ser compreendido fora, tá certo, da história, das discussões que formaram o próprio Estado tal como ele existe.
Em terceiro lugar, isso não pode ser compreendido fora, tá certo, do conhecimento que você tem da sua própria autoconsciência. Isso quer dizer que os conceitos, né, no caso políticos ou jurídicos, eles não apenas estão descrevendo uma realidade histórica, como eles também têm uma história. Em terceiro lugar, eles não apenas têm uma história, mas essa história está imbricada com a própria história do Estado. E terceiro, isso está imbricado com a história da sua própria autoconsciência, tal como você está vivendo agora. Estão entendendo? Isso quer dizer que esse elemento de autoconsciência é absolutamente imprescindível em toda a área das chamadas ciências humanas. Quer dizer, aquilo que você pensou a respeito do Estado, a partir dos conceitos que você adquiriu, reflete algo da própria história do Estado. Não é separada dele. Não é isso? Então você entende por que no meio desta confusão e dificuldade é muito normal que a gente tenha encontrado tantas dificuldades para se, vamos dizer, posicionar no meio desse estudo, que a gente acabe confundindo, tá certo, o Império Egípcio com o Estado moderno. Quer dizer, a confusão é até perdoável, porque o assunto já é tão difícil, que é normal você cometer uma infinidade de erros. Agora, a partir do momento em que você criou esta concepção do Estado egípcio, tá certo, baseada na descrição do Estado moderno, você tem uma certa interpretação do Estado egípcio. Essa interpretação, por exemplo, é aquela de que a identificação do faraó com o rei Sol, por exemplo, era um elemento ideológico de justificação da estrutura do Estado egípcio. A partir da hora que você tem esta noção, a qual é errada, evidentemente, ela se torna, a partir da hora que ela adquirir, vamos dizer, circulação no ambiente em torno, ela se torna um elemento de autoconsciência do próprio Estado moderno. Quer dizer, ele vai se definir a si mesmo tentando se diferenciar do Estado egípcio. Não é isso? Evidentemente, de um Estado egípcio que nunca existiu e que só existe na cabeça do cientista moderno. Então, quer dizer que um erro científico, tá certo, ele se incorpora na estrutura do Estado como realidade historicamente existente. Estão entendendo? Bom, agora, se você entende que o único ponto de apoio que você tem aí é a sua própria autoconsciência, porque afinal de contas você vive com ela não te abandona num único minuto, tá certo? Você vai entender que é nela que você vai ter que encontrar as devidas diferenciações, quer dizer, contando a história de como você aprendeu certas noções e aprendeu certas diferenciações a partir da sua própria experiência real, é aí que você vai introduzir um pouco de ordem na coisa. Como é que esta noção veio parar na minha mente? Como é que eu fiquei sabendo dela? Como é que eu a concebi? Tá certo? Segundo, da onde que essa noção veio, vamos dizer, exteriormente? Quem me trouxe essa noção? Quem me disse isso pela primeira vez? Tá certo? Terceiro, por que ele disse? Da onde ele a obteve? Mediante que atos abstrativos no corpo da experiência ele obteve? E terceiro, qual era a experiência real da qual ele abstraiu isso aí? Todos esses atos que nós estamos falando se dão na imaginação. Porque a imaginação é um instrumento básico de conhecimento. A única diferença entre esta imaginação e a fantasia, tá certo? Será que esta imaginação está continuamente se referindo a certos dados que você mesmo não pode mudar. Ao passo que no sonho, por exemplo, ou na pura fantasia, você muda os dados conforme você queira. Tá certo? Então,
Trata-se de obter aquilo que Leonardo da Vinci chamava de imaginação exata. O que é uma imaginação exata, por exemplo? É você tentar lembrar o rosto de uma pessoa exatamente como ele é. Vocês veem que, bom, todo mundo que veio para cá deixou alguém em casa. Se não tinha ninguém, tinha pelo menos um cachorro, tinha pelo menos a própria casa. Se você tentar lembrar dessa pessoa que você deixou em casa, que você acabou de ver, tenta produzir a imagem. Você verá que você produz uma imagem extremamente resumida e esquemática. Você verá que você não poderia fazer um desenho desta pessoa com base só no que você está recordando dela agora. Não é isso? Para poder desenhá-la de memória, você teria, vamos dizer que, voltar a esta recordação, acrescentando dados e rearticulando e corrigindo e aperfeiçoando, e isso seria um trabalho medonho. Não é isso? Você vê que existe um pintor chamado Paul Gauguin, você já deve ter visto os quadros de Paul Gauguin, tá certo? O que Gauguin pintava? Tem o quadro dele que é um cavalo branco. Quando você vai ver, o cavalo branco não é branco, é azul. O que ele estava pintando? Cavalo? Não. Ele tentava pintar a primeira recordação do cavalo. A recordação não corrigida. Então o que ele fazia? Pensava no cavalo, o cavalo que eu vi não sei onde, apareceu aqui a imagem. Em vez de corrigir esta imagem por outras recordações do cavalo, como eu acabei de mencionar, no caso do retrato da pessoa, ele fazia um esforço contrário para repetir aquela mesma imagem tal como tinha se apresentado na primeira vez. E era isso que ele pintava. É por isso que os quadros de Gauguin têm um valor documental para esses estudos absolutamente fantástico. Pelo menos para você ver qual é a diferença entre a primeira recordação e um retrato efetivo. Quer dizer, ele fazia um retrato não da coisa, mas da sua primeira imagem. Mas o esforço que nós teríamos que fazer para complementar a imagem é um esforço tão grande quanto o Gauguin fazia para não complementá-la, para fixá-la tal como ela estava. Nos dois casos é uma operação de memória e imaginação. E nos dois casos se trata, vamos dizer, não de um jogo livre de imaginação, mas de uma imaginação que está presa a um dado, que você não pode mais mudar. Tá certo? Então, vejam a implicação psicológica profunda dessa ordem de estudos. Quer dizer que, quando você pega um historiador consciente, bom, um sociólogo bom, um cientista político bom, cada enunciado que ele está fazendo sobre as realidades das quais ele trata é o produto do esforço de autoconsciência, altamente problemático, que está sendo realizado naquele mesmo momento em que ele escreve aquilo ou diz aquilo. E uma coisa dizer, eu estou fazendo esforço de autoconsciência agora, para eu me lembrar como é que eu fiz essas coisas, Então, fora disso, você terá apenas conjuntos de enunciados que são meras fantasmagorias. Então, você imagina a quantidade de tempo perdido em estudo de ciências humanas no trato de meras fantasmagorias. Quer dizer, qualquer conceito que um professor te ensina, tá certo? Que ele te exponha, se cobrado, assim, da onde saiu isto? Ele não conseguir mostrar para você a problematicidade do conceito, ele não sabe do que está falando. Quer dizer, não está havendo naquele momento os atos de consciência necessários para que aquele conceito corresponda a algo do mundo da experiência real.
Está entendendo? Então, nesta ordem de estudos, o esforço é menos para você transmitir conceitos, tá certo? Do que para você ilustrar na prática certos atos de consciência, de modo que os alunos aprendam a fazer mais ou menos igual. Está entendendo? Ou seja, durante esta hora de estudo tem que haver uma intensificação do nível de, uma subida do nível de consciência, uma intensificação dos atos de consciência. Se não houve isso, então não se estudou absolutamente nada. E isso se refere não apenas à filosofia, se refere a todas as ciências humanas. Agora, se você for exigir isso, por exemplo, no curso de Direito, você vai ver que tem que fechar todos eles. Praticamente ninguém ali está sabendo do que está falando. É claro que os pioneiros, os descobridores, os grandes teóricos da área sempre souberam. Não é isso? Mas na sua transmissão acadêmica, os produtos simbólicos, verbais desses atos de consciência se tornaram em objetos de troca. Está entendendo? Só que são objetos de troca que não tem liquidez. Quando você tenta trocar aquilo no mercado, você não troca por nada. Digo, olha aqui, professor, usou aí, por exemplo, um conceito qualquer, sei lá, direito subjetivo. Me troque isto, vamos dizer, pela experiência real da vivência na sociedade humana, da qual os primeiros que estudaram o assunto puxaram este conceito. Segundo, me mostre neste conceito qual é o elemento descritivo e o elemento normativo e como eles se articulam entre si, qual é a tensão entre eles. Se você fizer essa pergunta, 100% dos professores de direito desse país não saberão responder. Bom, do ponto de vista científico, isso é uma absoluta catástrofe, porque a primeira obrigação deles seria saber exatamente isso. Está compreendendo? Como? Nas ciências humanas, os objetos em estudo não podem nos ser apresentados diante de nós como corpos no espaço, tá certo? Mas eles são o próprio, tá certo, complexo humano no qual nós estamos vivendo, tá certo? Eles só podem ser apresentados por revivescência memorativa, evidentemente. Então, se não tem revivescência memorativa, não tem, é nada ali. Está compreendendo? Tem somente palavras. Qualquer conceito de qualquer ciência humana só pode ser definido e explicitado mediante a revivescência da problemática que o gerou. Está compreendendo? Isso quer dizer que cada conceito é o enunciado de um problema cognitivo, tá certo? Extraído de dentro de um problema existencial real. E a função do professor é exatamente pegar cada conceito e mostrar, olha, este aqui é o problema existencial real e nós tiramos esse conceito desta maneira e chegamos até este ponto. Quer dizer, o problema foi trabalhado e retrabalhado até este ponto. No instante seguinte pode ser trabalhado melhor ainda, pode ser, todos esses conceitos estão em contínuo aperfeiçoamento. Por que eles estão em contínuo aperfeiçoamento? Não porque a ciência progride a olhos vistos, tá certo? E nem porque está todo mundo muito acostumado a isso, mas por um motivo muito simples. Qualquer revivescência de um ato de consciência intensifica este ato de consciência. E este, vamos dizer, é uma espécie de privilégio, tá certo? Do próprio conceito de consciência. Por exemplo, se eu te digo o conceito de elefante, tá certo? Você pode me explicar o que é um elefante sem haver nenhum elefante presente. O elefante pode estar presente somente em signo, uma figura, uma fotografia ou uma simples recordação. Bom, você percebe que uma recordação de elefante
é similar ao elefante só sob certos aspectos. Por exemplo, ela não ocupa lugar dentro da sala. Tá certo? E se você produzir agora aqui uma recordação de elefante, ela não terá sobre os presentes o mesmo efeito que teria a presença física de um elefante, que já teria derrubado todas as cadeiras. Não é isso? Agora, quando eu digo consciência, tá certo? Você pode tornar presente simbolicamente a consciência através de um signo, sem que a consciência esteja presente em pessoa. É absolutamente impossível. Portanto, para você fazer qualquer exame, tá certo, da sua própria consciência, ela tem que estar presente e tem que estar duplamente presente. Está entendendo? E aí é justamente nisso que reside o valor extraordinário destes estudos. Eles são uma contínua reintensificação da consciência que você tem, não somente dos conteúdos da ciência que você está estudando, tá certo? Mas do próprio complexo existencial, do qual estas ciências emergiram e dentro do qual você está operando naquele mesmo momento. Entendeu? Então, isso quer dizer que não é possível você estudar estas ciências como se deve, sem, no mesmo ato, você se tornar muito mais inteligente do que era. Agora, é possível estudar matemática sem aumentar a sua inteligência? Perfeitamente possível. Aliás, até o contrário. Eu já notei, às vezes, quanto mais matemática você sabe, mais burro ele fica. Por quê? Porque a tendência dos estudos matemáticos é, inevitavelmente, transformar tudo em algoritmo, em sequências de cálculos, mais ou menos padronizados, que podem ser imitados por um computador. E que podem ser feitos com um mínimo de consciência. Não é isso? Quer dizer, quanto mais elucidado está um problema de matemática, mais fácil é você colocá-lo no computador e mais fácil é resolvê-lo por meio automático. Está compreendendo? Isso quer dizer que o progresso da matemática corre no sentido da automação, não no sentido da consciência. Por isso que quando nós éramos pequenos, nossos pais, os professores, diziam que a gente tinha que estudar muita matemática para ficar inteligente. Digo, não, você precisa estudar matemática, ela é necessária, mas cuidado com ela porque ela emburrece. Por quê? Porque ela não se refere a nenhuma experiência real. Ela não requer a presença da consciência. E o ideal dela é exatamente o contrário. Ela, quanto melhor está, vamos dizer, determinado procedimento matemático, mais ele pode ser operado sem consciência nenhuma. Está entendendo? Então isso quer dizer que o conjunto do esforço matemático é para produzir algoritmos que sejam reprodutíveis. Mecanicamente reprodutíveis. Claro que no começo não era assim, quer dizer, os primeiros esforços matemáticos da humanidade implicaram um esforço de consciência absolutamente formidável. Só para você conseguir fazer a abstração matemática, Mas depois que ele fez a primeira abstração matemática, por exemplo, a hora que ele conseguiu separar, por exemplo, a ideia de medida do corpo, ele conseguiu separar esta ideia da própria presença física do corpo, o seguinte que vai aprender matemática não precisa mais fazer a mesma operação. Aliás, se ele começar a abstração tudo de novo, ele vai demorar muito. Estão compreendendo? Então, no aprendizado das matemáticas, da própria lógica, que é a mesmíssima coisa, o ideal é a automação, quer dizer, aquilo que foi feito a abstração uma vez, você não precisa fazer de novo, você já opera com o conceito abstrato para poder fazer aquilo mais rápido. Está entendendo? Então quer dizer que esse estudo, para a inteligência humana, é um estudo entrópico. Quer dizer, ele baixa o nível de tensão intelectual. O ideal é baixar, até tudo poder ser feito no piloto automático. Estão compreendendo? Então,
O próprio fato de uma multidão de operações matemáticas poderem ser feitas por um computador sem você precisar fazê-las pessoalmente, ajuda a inteligência humana. Porque você pode se concentrar mais nos aspectos da abstração real e menos nas operações formais envolvidas. Está compreendendo? Então, do mesmo modo, o estudo da lógica. Quando a pessoa diz, não, você precisa estudar bastante lógica para você ficar inteligente, aprender a argumentar, etc, etc. Isso é um erro absolutamente formidável. Esse estudo, ele tem utilidade para o desenvolvimento das ciências, ele tem uma utilidade social objetiva, mas do ponto de vista pedagógico e psicológico, ele pode ser um desastre. Então, a única coisa que ajuda o desenvolvimento da inteligência é exatamente esta intensificação do conhecimento pela reapresentação, tá certo, da experiência, né, direta, e pela revivescência dos procedimentos abstrativos pelos quais você obteve o conceito. Cada vez que você faz isso, você intensifica a consciência que você tem daquele problema. E se você pega o hábito de fazer isso, chega uma hora que este universo das ciências humanas se torna translúcido para você. Está compreendendo? Se torna translúcido a tal ponto que um sujeito treinado nestas coisas ele capta instantaneamente certas relações que para explicar levaria anos. E este é exatamente o ideal. O ideal não é produzir, vamos dizer, a finalidade desses estudos não é produzir um monte de expressões escritas ou faladas, mas produzir pessoas habilitadas a captar essas coisas. Estão compreendendo? Ora, quando este conjunto de ciência é ensinado sem levar essas coisas em conta, em primeiro lugar, você está em pleno reino do fetichismo, quer dizer, você está tratando, né, símbolos e palavras como se fossem coisas, como se essas coisas existissem efetivamente. Tá certo? E em segundo lugar, quando uma multidão de profissionais trata estas coisas desta maneira, tá certo? Então eles estão atuando dentro da sociedade humana e estão fazendo, de certo modo, com que toda a sociedade humana trate estas entidades como existentes e tenha uma expectativa com relação a respeito. Isto modifica a própria estrutura da sociedade em que você está. Então, isso quer dizer que quanto menos você está realmente entendendo o de que você fala, mais você está produzindo efeitos na sociedade em torno, efeitos que você não entende absolutamente. E que só servirão, vamos dizer, para tornar o conjunto mais ininteligível para a próxima geração. Então, compreendendo? Isso quer dizer que o progresso das ciências humanas ele corre em duas linhas contrárias simultaneamente, no sentido do maior esclarecimento e no sentido da maior confusão. E as duas estão continuamente brigando uma com a outra. Está compreendendo? Vou lhe dar um exemplo. Por exemplo,